Nascido em Patidoféries, o acadêmico Gil Kleber é um artista múltiplo. Ele ocupa a cadeira de número 6, cujo patrono é Edgar Allan Poe. Um entusiasta da imagem e das palavras, trafega entre o desenho e a pintura em belíssimas obras. Como amante da imagem, possui também um acervo de lindas fotografias, onde captura a natureza e imagens criadas pelo homem. Na escrita, é brilhante como poeta e romancista. Gil Kleber é autor de mais de 2 dezenas de livros. Seu mais recente romance, Fausto nas Sombras, carrega a força de suas letras, e a história tem sua ambientação no universo das artes. Para esta conversa, foi escolhido o Hotel Arcozelo Palace em Patidoféries. Belo e imponente, o hotel é uma referência em hospitalidade e acolhe um grande número de turistas durante todo o ano. Acolhe também belas histórias em seu passado e seu presente, e é uma delas que contaremos agora. Eu nasci, meus pais são daqui da região, né? Eu nasci na fazenda Boa Vista, que era dos meus avós, e me criei, a família da minha mãe, que é dessa fazenda, né? E a família do meu pai, que é de Coqueiros. E então nós somos crias mesmo da região. E eu cresci aqui na fazenda e fiz as minhas primeiras letras, que também foram porque minha tia era professora, então eu fiz assim o ensino primário, né? Foi com a minha tia. E tem uma história curiosa que eu vou contar acerca desse lugar aqui, porque quando eu tinha 12, 13 anos, eu estudei aqui era o ginásio Barão de Patidoféries, era naqueles prédios ali dos fundos. E é uma história curiosa, porque uma coisa que nunca me saiu da cabeça, né? Foi que quando eu tinha 13 anos, eu me apaixonei por uma menina da minha sala. E aí foi assim, durante o ano inteiro, eu era meio bobão, assim, garoto de 13 anos. Naquela época a gente era mais... Hoje em dia não, mas naquela época a gente era bastante tímido, eu era bastante tímido. E eu passei o ano apaixonado pela menina, mas nunca aconteceu nada, nunca houve nem um beijinho, nem um beijinho. E no final do ano, os alunos tinham organizado nessa varanda aqui uma festinha. E a última vez que eu vi a garota foi justamente aqui nessa varanda, né? Eu estava passando por aqui para ir embora e a garota estava aqui. E foi a última vez que eu a vi. Isso foi uma história de amor de adolescente. Inesquecível, né? Inesquecível. Amor de adolescente a gente não esquece. Olha, eu não diria bem que essa é a intenção, embora essa interpretação seja válida, né? Flores e Frutos é uma série que eu fiz e às vezes ainda faço, né? Eu tenho a fotografia assim como um hobby, né? Uma brincadeira. Porque eu gosto muito das cores, né? E das formas. Então eu fui descobrindo, assim, que não é nem flor de jardim, muitas das vezes são flores silvestres, algumas formas e cores muito bonitas. E eu achei válido, né, registrar. E as construções, elas me são coisas assim muito... Tem um aspecto melancólico, sabe, que me seduz muito, né? Aquela coisa da ruína e da história que pode haver por trás daquelas casas em ruína, mas não deixa de ter essa sua interpretação, ela é muito válida, né? Hoje em dia você encontra, você pesquisar na internet, você vai encontrar uma quantidade muito grande de pessoas oferecendo soluções milagrosas através da mecânica quântica. E as pessoas, eu não sou físico, eu gosto muito da física, para mim é uma ciência fundamental. Eu não sou físico, não tenho conhecimento técnico nessa área, mas a mecânica quântica ela não é nada mais, nada menos do que a ciência, a área da física que estuda o mundo subatômico. Então está estudando a matéria, não há nenhuma ligação com o campo espiritual.
pelo menos a proposta da ciência não é essa, né? O campo espiritual é uma outra coisa. Mas existem realmente muitas distorções e as pessoas pegam conceitos da ciência para aplicar na religião ou mesmo no misticismo charlatão, né? Isso realmente eu tenho observado muito isso. É uma coisa que te incomoda, né? Me incomoda, mas isso começou também, em parte, foi uma coisa que me deixou muito surpreso, notar que os próprios físicos começaram com essa coisa, né? Alguns físicos notáveis, como o Nick Herbert, que é um físico, desses físicos de ponta, e John Clauser, são físicos assim de um nível, e eles ingressaram nessa área do misticismo. E eles também ingressaram nessa área do misticismo. É uma coisa que me deixa bastante surpreso. Deixa de ser ciência. Né? Deixa de ser ciência. Olha, o surrealismo é uma coisa que mexe comigo desde a infância, né? Eu me lembro que na casa da minha tia, ali na Boa Vista mesmo, né? Eu ia muito lá, né? E sempre tinha muitas revistas e tal. E tinha uma revista, que eu me lembro que a parte de trás da capa, tinha uma propaganda de cigarro, e o fundo era um quadro de Salvador Dalí, né? A persistência da memória, que ele tem aqueles relógios e tal. Eu ficava olhando aquilo, eu achava aquilo tão estranho, aquilo me mexia com a minha cabeça, né? Eu acredito que tenha sido dali, desse contato na infância, na adolescência, né? 12, 13 anos, com esse quadro de Salvador Dalí que me despertou por essa minha paixão pelo surrealismo. Né? E fazer, inclusive, né? Isso, exato. Mas depois disso eu vi, né, Dalí foi, assim, vamos dizer, o cara que mexeu mesmo comigo. Mas depois disso eu vim a conhecer mais profundamente a pintura surrealista, outros artistas, né? De forma que eu não fiquei muito limitado somente à pintura do Dalí. Eu comecei a descobrir um universo muito grande por trás da ideia do surrealismo. É muito diversificada essa área, né? E os pintores fazem coisas assim bem diferentes umas das outras, né? Existe algum especificamente que você tenha grande afeição? O que eu gosto, o que me marcou mesmo mais até hoje foi o Salvador Dalí. Mas depois disso eu descobri um polonês chamado Betinski, que também é muito bom. É fantástica a pintura dele. É uma pintura mais sombria, assim, meio tendendo assim para o terror. É uma pintura, vamos dizer assim, pós-apocalíptica, né? Você vê o apocalipse e aquilo que vem depois é a pintura do Betinski. Não, eu sou chato pra caramba. É por isso que eu estava falando pro Edmilson, não cheguei a entrar nesse mérito, que eu não gosto de fazer vídeo em casa, assim, porque eu sou tão perfeccionista que qualquer erro eu estou parando o vídeo e recomeçando. E aí eu vou perder o dia inteiro para fazer um vídeo de 10 minutos, então eu desisto de fazer, né? Então eu sou realmente muito perfeccionista. E eu desenho, eu não sou um grande desenhista, eu vejo pessoas aí fazendo desenhos de uma forma que me impressiona, né? Mas para o livro, o domínio que eu tenho do lápis era satisfatório. Então pensei, não, vou unir as duas coisas, né? Não, porque eu tinha a intenção de fazer com gravura, em metal, mas eu não tenho domínio nenhum da gravura, não sei como fazer. Então eu resolvi fazer com desenho, né? E deu naquilo que você conhece lá. Olha, eu acho que o que se faz hoje em dia é pseudo-arte, porque é uma ideia que eu tenho, eu não sei se eu estou certo, eu posso estar até errado no que eu penso, mas quando você lê um pouco da história da arte, você vê que, digamos assim, naquele período em que começou o impressionismo, o impressionismo foi uma transformação, né? E causou muita polêmica. As pessoas faziam muitas críticas, né?
Eles estavam acostumados com uma outra maneira. Inclusive um autor que não era, um pintor que não era propriamente impressionista, mas que já caminhava nessa direção, que é o Turner, ele sofreu muitas críticas, né? Tem até um filme em que sobre a vida do Turner, que a rainha vai ao museu, e aí tem um quadro dele assim, ela fala, isso aqui parece que são as telas borradas do William Turner. Então, quer dizer, não provavelmente o Turner, mas os que vieram depois, os impressionistas, eles causaram toda essa polêmica. E depois, no começo do século, teve aquele movimento todo ali, com Duchamp e outros, né, que começaram a questionar vários aspectos da arte. E o que eu penso é que aquelas pessoas que hoje em dia fazem aquilo que eu chamo de pseudo-arte, elas estão muito mais preocupadas em causar polêmica do que em produzir alguma coisa que... Elas são movidas pela polêmica, né? Não estão preocupadas em produzir alguma coisa realmente consistente, né? Mas alguma coisa que seja transitória, mas que possa causar algum tipo de polêmica. Acho que isso sai de forma espontânea, né? Eu não planejo muito, não. A coisa vai surgindo, né? E o personagem vai se construindo à medida que eu vou elaborando os episódios da história, né? E aí eu acredito que aí a personagem vai adquirindo contornos mais ricos, né? Mas não é uma coisa que eu planejo, na verdade eu não planejo, não. Eu tenho a ideia, em linhas gerais eu tenho a ideia daquilo que eu vou escrever, né? Mas os detalhes vão surgindo ao longo da escrita, né? De forma que eu não tenho assim, não planejo muito. Né? Você não planeja o fim da história, você vai deixando que ela flua. Vou deixando que ela flua. Eu tenho alguma coisa em mente, né? Mas o final nem sempre é muito consistente com aquilo que eu pensei no começo. Pode haver modificações muito grandes. Né? No Brasil, autores brasileiros, eu diria que Machado de Assis é uma referência e alguns escritores regionalistas, como Guimarães Rosa, o Altran Dourado, né? E outros assim, que assim, de momento eu não lembro, mas os regionalistas por causa da minha ligação com o campo. Né? Eu nasci e cresci numa fazenda, meu pai era lavrador e os meus amigos todos, ou a família era de pequenos pecuaristas ou de lavradores. Né? Então essa minha ligação com o campo faz que eu me interesse muito pela literatura regional. Altran Dourado, com aquele romance O Risco do Bordado, me causou assim, um impacto muito grande. Né? O Risco do Bordado é uma obra-prima. E a obra do Guimarães Rosa também. Então, criação de temáticas, de palavras. E isso também essa influência. E dos autores estrangeiros, eu diria que uma escritora que eu sou muito, muito ligado à obra dela é a Virginia Woolf. E tem o Thomas Mann, que também mexe muito comigo, eu já li. Inclusive o Fausto nas Sombras, ele é uma influência do Dr. Fausto, do Thomas Mann. E a Virginia Woolf, porque ela usa a temática do tempo. O tempo é uma coisa que é muito presente na minha literatura e nos meus interesses de um modo geral, né? O transcurso do tempo, né? Perfeito. E aí a Virginia Woolf tem muito disso na obra dela. Né? Então essas são as minhas principais referências. Né? O tempo é um negócio fantástico, né, cara? Porque ele é implacável, né? E eu gosto muito do tempo na literatura e do estudo do tempo na ciência, né? Como eu disse, eu não sou cientista, não sou formado em física nem nada, mas uma das áreas da física que eu mais gosto é a teoria da relatividade, que justamente trata do tempo. Né? Então o tempo é uma coisa muito, me causa um fascínio muito grande. Perfeito. Gil, obrigado pela entrevista. Falou, falou, Cleiton. A construção do poema. Quero construir meu poema.
como quem constrói sua casa, seu caminho. Um brinquedo de armar, montar, viajar sozinho. A permanência da partida, estada ou ida, por certo estrada e vida. Habitarei meu poema como pássaro no ninho. Meu coração há de ser a ferida de qualquer palavra ou espírito.